Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama, de Geografia. E olha só, neste vídeo a gente vai conversar sobre duas coisas. Primeiro, os chamados tipos climáticos e depois as suas respectivas formações vegetais. Por isso o título, tipos climáticos e formações fitogeográficas. Quando a gente fala em fito, significa em geografia, vegetação, ok? Então vamos lá. Primeiro clima aqui importante é o desértico. E a gente vai lembrar de alguns desertos famosos, como o deserto do Saara, o Atacama, o deserto de Gobi, tá? Entre outros. Patagônia também na Argentina, e nós temos vários desertos pelo mundo afora. Interessante destacar que um deserto possui essa característica quando possui chuvas menores do que 300 milímetros ao ano. Então, o que caracteriza um deserto não é, na verdade, se ele é quente ou frio, até porque existem desertos que são mais quentes, desertos que são mais frios. Então, a Patagônia, no sul da Argentina, é um deserto mais frio. Se você pega o deserto do Saara, principalmente durante o dia, ele tende a ser um deserto mais quente. Então, o deserto ele pode variar em relação à temperatura. Mas o que tem de comum ou em comum entre as áreas desérticas é essa chuva escassa de, no máximo, até 300 milímetros anuais. Uma outra dica, a amplitude térmica diária geralmente é bem elevada. Então, o próprio caso do Saara, você pode ter mais de 40 graus durante o dia e quando chega à noite você pode ter até temperaturas negativas. E a gente lembra que a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima. Além disso, como os desertos são locais bem secos, áridos, a vegetação tem que se adaptar para conseguir sobreviver a essa extrema característica aí. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter plantas xerófitas ou xerófilas, tanto faz, com T no final ou com L, tá? E aí são plantas que são adaptadas, cactos, espinhos no lugar de folhas. Tem também aquelas plantas que acabam tendo raízes um pouco mais profundas, guardam água dentro de si, para aproveitar então, porque a gente sabe que durante o ano, em alguns momentos, em alguns desertos, podem ficar anos, inclusive em algumas regiões, sem registrar nenhuma chuva. E além disso, quando tem um local com um pouco mais de umidade, quando aflora o lençol freático, a água subterrânea, nós podemos ter a formação dos chamados oásis, que é aquele afloramento de água na superfície e rodeado por uma vegetação um pouco mais verde, um pouco mais densa e que se destaca como uma pequena ilha ali de umidade, um pouquinho de fartura de água no meio daquela extrema área bem seca, ok? Bom, além disso a gente pode falar que a degradação do deserto não é tão intensa, porque o próprio deserto ele impõe uma série de dificuldades para a fixação antrópica, a fixação humana. Agora a gente vai falar um pouquinho do clima semiárido, que é o quase deserto. Porque note, o árido é o desértico, o semiárido é o quase desértico. Então aqui as chuvas já são um pouquinho maiores, mas mesmo assim não é tanta coisa assim como a gente pensa. Então, por exemplo, um clima semiárido famoso, o da região nordeste do Brasil. Então são locais com chuvas entre 300 e até chegando 750, 800 milímetros. Então isso é o que caracteriza um clima semiárido. Então note, o deserto até 300 milímetros ao ano. O semideserto, o semiárido, a partir de 300 e chegando a mais ou menos ali 750, 800 milímetros. Uma outra característica, a chuva é extremamente irregular. Então geralmente tem uma época que chove um pouco mais e outra época que a chuva é bastante escassa. A vegetação também é xerófita ou xerófila, ela possui muitas vezes ali, além dos espinhos, dos cactos, pode ter também, como no caso da caatinga brasileira, as plantas caducifólias. Como assim caducifólias? Que deixam as folhas caírem para evitar perder mais água ainda durante a estiagem. O legal é que depois que a chuva retorna, praticamente no outro ano, fica tudo verde, muito bonito, muito exuberante. Então, a quem possa parecer que acabe ali vendo uma estepe ou uma caatinga na época da estiagem, da seca propriamente dita, acha que é uma vegetação que morreu, que está ali, mas não. Tá? Ela muitas vezes é uma adaptação dela e quando voltar o período de chuva, volta a ficar com uma cor verde mais viva, tá certo? Lembrando que estepes é uma vegetação um pouco mais rasteira, com alguns arbustos, alguns galhos retorcidos, que também se localizam em algumas áreas
semiáridas de alguns continentes. E eu gosto de destacar que um dos processos aqui de degradação, sobretudo na caatinga brasileira, também naquela região do Sahel, que é uma borda sul do deserto do Saara, nós temos o avanço do chamado processo de desertificação, que é um processo natural, só que pode ser agravado pelo homem, pessoal, e por conta de atividades como queimadas, o uso errado ali do solo, a criação de gado em excesso, aí o animal é muito pesado, ele acaba compactando os solos, o uso de máquinas agrícolas que também são pesadas, podem compactar os solos. No Nordeste brasileiro, semiárido, tem também a prática da irrigação para a produção de frutas irrigadas para exportação. O problema disso é que você acaba gerando um acúmulo de sais no solo, levando ao processo de salinização que pode agravar a desertificação. Então perceba um pouco isso. Agora a gente vai falar do chamado clima polar. Como o nome já diz, são aquelas áreas mais extremas, próximas aos polos, norte e sul. Então na chamada zona glacial ártica, lá no hemisfério norte, e a zona glacial antártica, tá? Aqui no hemisfério sul. E aí são as temperaturas negativas. Então geralmente você pode chegar até menos 40 graus, a Antártida já registrou até menos 70 e até menos 80 e poucos graus. Então quer dizer, são as temperaturas menores, é aquele clima mais frio de todos praticamente. A amplitude térmica é expressiva anualmente, então você acaba tendo ali um verão que é um pouco menos frio, mas aí quando chega no inverno acaba ficando frio demais. Outra questão é que nessas áreas polares, algumas delas podem ficar meses sem receber radiação solar. Então é o que a gente percebe, tá? Já foi inclusive questões em diversos vestibulares. E aí nesses meses, geralmente ali do inverno, que não recebe essa radiação solar, essas áreas acabam ficando mais frias ainda. E a gente tem também as tempestades, as nevascas. Então geralmente chove pouquíssimo também nessas áreas, você pode ter locais com apenas 200 ali, milímetros de chuvas, então comparado aí, por exemplo, às chuvas dos desertos, abaixo dos 300 milímetros anuais, então são regiões geralmente secas, e lembrando que o bioma típico aqui vai ser o bioma da tundra, que é aquela vegetação que tem um ciclo de vida muito curto, formado principalmente por musgos, líquens, e que praticamente tem que sobreviver no verão, quando boa parte do solo acaba tendo degelo, e aí é o tempo que ela tem para nascer, brotar rapidinho ali e poder sobreviver, porque logo virá outras estações do ano, e quando chegar o inverno pode ter ali o solo novamente coberto de gelo. E aí a gente pode pensar o seguinte, agora nós temos o clima frio de montanha, como o nome já sugere, é aquele clima da Cordilheira dos Andes, do Himalaia, né, do chamado Tibete lá na China, que pertence, claro, à cadeia do Himalaia, as montanhas rochosas nos Estados Unidos, os Alpes ali na Suíça também, no continente europeu. A gente sabe que à medida que há o aumento da altitude, nós temos a diminuição da pressão e a diminuição da temperatura. Em média, entre 200 e 250 metros que uma pessoa sobe uma montanha, ela percebe uma queda de 1 grau de temperatura. Isso é chamado grau hipsométrico. Então, geralmente, as grandes montanhas, acima dos 4, 5, 6 mil, chegando até perto dos 9 mil metros, como o Monte Everest, que é o topo do mundo, né, o pico mais alto lá no Himalaia, então são locais extremamente frios, com pouco oxigênio, e que a vegetação ela vai se dividindo em andares. Como assim? Ela não é homogênea. À medida que você vai subindo uma montanha e que a pressão vai diminuindo cada vez mais e também a temperatura, essa vegetação ela também vai sofrendo uma certa modificação. Então guarda essa expressão, vegetação dividida por andares, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.